Fala Dev, tudo beleza? Mike Brito na área e eu te trouxe hoje um vídeo sobre JavaScript. Quero te mostrar que ele não é esse grande vilão que pode às vezes parecer, né? E que é com ele que a gente desenvolve muitas coisas que temos na web. Então nesse vídeo eu quero trazer de uma maneira super didática uma maneira de você escrever suas primeiras linhas de código em JavaScript, dar os primeiros passos. Você vai entender aí o porquê do JavaScript, tá? Você vai entender algumas linhas de código e nós vamos já fazer o primeiro programinha iniciante aí para quem tá começando. Eu tenho a certeza que esse vídeo vai te ajudar a dar os primeiros passos de uma maneira muito leve, muito fluida, para você entender tantas coisas que tem nesse universo. E também fica comigo até o final que eu vou te explicar como que você pode dar próximos passos de maneira gratuita para continuar estudando e evoluindo no JavaScript. Então, bora para esse conteúdo fantástico. Primeiro, vamos colocar todo mundo na mesma página. O que é programação, pessoal? Programação são instruções que nós damos ao computador. A gente precisa ensinar ele a resolver problemas do mundo real. Um computador ele é burro e ele precisa da nossa ajuda para dar uma sequência de passos. Esse nome, sequência de passos, aqui na programação nós chamamos de algoritmo. Se você faz uma sequência de passos no seu dia a dia, para você tomar um banho, para você beber um café, para você atravessar uma rua, você faz então um algoritmo. Então o algoritmo é bem simples, tá? A gente precisa criar essa sequência de passos para dar instrução ao computador. Só que a gente tem que fazer isso com um sentido. Isso chamamos de lógica de programação. Para você atravessar uma rua sem sentido, você pode olhar para a rua e simplesmente sair correndo no meio dela. Mas para fazer sentido, você para na calçada, olha para um lado, olha para o outro, verifica se não vem carro, então você atravessa essa rua. Percebe a diferença que aqui tem uma lógica? Eu olho para um lado, olho para o outro, se não vier carro, começo a dar passos para atravessar a rua. Quanto mais detalhada for a minha sequência de passos e mais fizer sentido, melhor é para o computador entender e resolver os problemas do mundo real. Legal? A gente usa, claro, uma linguagem de programação para fazer isso. Então, uma linguagem ela tem uma maneira correta de ser escrita, chamamos isso de sintaxe. E todo computador não vai entender a linguagem que nós escolhermos, tá? Porque o computador ele só entende zeros e um. Então a nossa linguagem é passada por um interpretador, ele traduz a linguagem que nós escolhemos ali para zeros e uns, então o computador de fato consegue entender. Coisa incrível, né? Não sei se você sabia dessa informação. Mas falando aqui do JavaScript, né, que é uma linguagem de programação. O que ele é, então? Né? Uma linguagem de programação que foi criada ali nos anos 90, mais ou menos, para interagir com páginas nos anos 90 mais ou menos, para interagir com páginas HTML, sendo também ali interpretada pelo navegador. E é bem interessante que ela foi criada, uma linguagem de programação criada para executar no nosso navegador, seja ele nosso Chrome, Edge, Safari, qualquer navegador que for, tá? E aí o navegador interpreta essa linguagem e transforma ela para que o computador possa entender. Então aqui tem um pequeno exemplo, está adicionado a um HTML, você não precisa saber de HTML e CSS para programar em JavaScript, tá? E eu já vou explicar o motivo daqui a pouco, mas é importante você entender que nos primórdios ela nasceu para funcionar aqui no HTML. Aqui é uma maneira da gente estar colocando um código JavaScript, tá? Diretamente num documento HTML. Muito bacana. Vamos fazer um teste aqui sobre esses conceitos que a gente falou. Nós vamos abrir o nosso navegador e apertar F12, tá? A gente vai ter acesso aí à nossa ferramenta de desenvolvedores. E vamos digitar o código abaixo aqui na aba de console. Fala dev, estou programando. Estou programando. Fechei e vou dar um Enter. Apareceu uma janela aqui para mim, fala dev, estou programando. Bacana? Então, aqui a gente já testou, a gente já executou nosso primeiro programa. Esse nosso primeiro programa foi simplesmente para dar um alerta, abrir uma caixinha aonde vai falar ali a mensagem que eu coloquei. Mas a gente ainda vai estudar um pouquinho mais para entender. Bom, gente, mas por que eu vou usar do JavaScript, eu que estou aprendendo a programar agora? Primeiro, né, vamos a algumas vantagens aqui, ó. Linguagem super versátil, ela funciona na web, mas também funciona no computador e também no celular, dependendo do que você utilizar aí para poder fazê-lo executar no celular. É uma linguagem popular, ou seja, é utilizada pelas maiores empresas de tecnologia. Pode nomear qualquer uma delas, tá? Netflix, Instagram, TikTok, Microsoft, Apple e tantas outras, tá?
existe uma boa remuneração para quem programa em JavaScript. Existem muitas vagas, muitas oportunidades pagando até mais de 100 mil reais por ano para bons profissionais. Mas, é claro, isso leva tempo. Pessoal, se você está começando agora, não espere salários tão grandes assim. Espere de um salário e meio até 3 para quem estiver começando, dependendo da região. Mas já é muito legal, é muito acima da média, tá? É uma linguagem viva e bem moderna, existe uma comunidade muito grande por trás, uma comunidade muito ativa, e é uma linguagem que está sempre atualizada e melhorada pelo órgão chamado ECMAScript, tá? É um pessoal aí que se juntou para dar a normatização, normalizar essa linguagem e deixar coisas ali dessa linguagem para ela que fique viva e cada vez mais interessante, legal? Gente, a gente precisa de um ambiente de desenvolvimento para programar em JavaScript, tá? Então, eu posso ter um editor de código, a minha sugestão para você é o Visual Studio Code, um navegador, minha sugestão, ou o que eu tenho usado mais é o Microsoft Edge, o Node.js, olha que legal, ele é um programa que a gente instala no nosso computador para que a gente possa criar programas em JavaScript e não precisamos utilizar o navegador. Lembra que eu te falei que o JavaScript primariamente nasceu para executar no navegador, mas a partir do momento que nós temos um programa chamado Node.js instalado no nosso computador, nós podemos codar JavaScript sem mexer com HTML e CSS, tá bom? Mas, para o nosso estudo aqui, nós vamos usar um editor de código online chamado fronteditor.dev, tá? Para a gente simplificar as coisas aqui. Esse editor de código, vou até mostrar para você, é isso aqui. Aqui nós temos o HTML, o CSS e o JavaScript, a gente vai usar um pouco mais essa aba aqui, JavaScript, legal? Antes da gente continuar, eu costumo dizer que as pessoas que seguem a gente, que assistem nossos vídeos, são fantásticas porque elas deixam o like, deixam a curtida, porque elas sabem que isso ajuda outras pessoas, além de mostrar que curte bastante o nosso trabalho. Então, obrigado pelo seu like, pela sua curtida, bora continuar. Bom, então vamos estudar alguns princípios da linguagem para a gente poder ir tirando o medo do caminho. E tudo que eu falar agora, não tenha medo das palavras, tá? Entenda o que eu estou falando, se precisar anote, porque aos poucos você vai entendendo mais profundamente, as coisas vão se esclarecendo conforme a gente vai explicando, legal? Bom, você já viu algumas maneiras de executar o JavaScript. Eu mostrei para você em tela, a gente testou aqui no navegador e agora eu vou fazer o mesmo código só que aqui, tá bom? Colocando nessa abinha JS, a gente vai começar com o alert. Bom, eu vou deixar aqui assim dessa forma. Dentro desse Front Editor Dev, sempre que eu atualizar alguma coisa aqui, escrever alguma coisa, ele já roda para mim o código sozinho, tá? Então eu posso simplesmente desmarcar essa opção, ele não vai rodar sozinho. Agora, todas as vezes que eu quiser que ele rode, eu vou colocar aqui Ctrl S e se eu tiver no Mac, Command S, tá? Aí eu preciso fazer uma alteração, colocar Ctrl S ou Command S. Vamos lá, vamos entendendo o que aconteceu aqui. Você percebeu que uma caixinha foi criada, né? Um botãozinho foi adicionado aqui, e nesse caso está escrito www.fronteditor.dev says, não é? Gente, quem é que criou tudo isso daqui para mim? Simplesmente esse carinha aqui, tá? Que a gente chama na programação de função. O que seria uma função? Gente, função você pode entender que é um microprograminha no meu computador. É uma sequência de códigos, tá? Que a linguagem já criou e está guardadinha nela. A gente precisa ir conhecendo diversas funções da linguagem, porque existem ali microprogramas ou uma sequência de passos que vai fazer alguma coisa. Nesse caso, esse alerta, ele criou para mim uma caixinha com um botão e ele espera até, né, que quando eu executar, ele espera que eu escreva algum texto, porque esse says aqui em inglês, né, está dizendo que o Front Editor Dev está dizendo o quê, né? Não tem nada escrito aqui. Ah, legal. Então, se eu colocar aqui algo dentro dessa função, ele vai falar alguma coisa para mim. Esse dentro a gente chama de argumento, né? Então, eu estou argumentando com essa função, eu estou passando passando uma informação, um dado para ela, tá? E o dado é texto que eu vou escrever. Fala, vírgula, dev, exclamação, né? Fala, dev, estou programando, ponto e final. O que acontece? Tudo que eu colocar na minha linguagem de programação, entre aspas, eu estou me referindo a um texto literal, tá? Então isso é importante a gente saber. Na programação nós temos dados, pode ser texto, pode ser números, tem outros dados também que a gente vai aprendendo aos poucos. Nesse caso, no alerta eu estou escrevendo um texto para ele mostrar para mim esse texto. Vou salvar e aqui, ó, fala dev, estou programando, tá? E outro princípio legal é que essa linha inteira, número 1 aqui, nós criamos aqui uma declaração, tá? Declaração são pequenas ordens ao computador. Geralmente, em algumas linguagens de programação, sempre que a gente termina uma declaração, a gente coloca um ponto e vírgula no final. No JavaScript, ele é facultativo, tá? Ele vai tentar
entender quando uma declaração já acabou. Quando a gente der alguns enters e tudo, ele tenta entender que uma declaração acabou. Mas se eu quiser deixar com clareza, eu posso colocar um ponto e vírgula no final, tanto faz, tá? Então vamos lá, que princípios nós aprendemos com uma única linha de código aqui? Nós aprendemos sobre declaração, que é do inglês statement, tá? E ela é o quê? Ordens ao computador. Então nós damos diversas ordens ao computador. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Nós aprendemos aqui sobre função, tá? Função. O início, pelo menos, né? Function. A gente aprendeu o início da função, que seria um microprograma, né? Ou também posso dizer que é uma sequência, tá? De código. Então, é uma sequência de código que, nesse caso específico, não foi criada por mim, mas também no futuro eu vou aprender a criar sequências de código. Quem criou essa sequenciazinha aqui do alert foi a própria linguagem, tá? Então existem muitas funções dentro da linguagem, a gente vai aprendendo aos poucos cada uma delas. Um detalhe legal, né? Nesse editor aqui, se eu descansar o mouse aqui, ele mostra para mim alguns detalhezinhos dessa função, né? Que mais para frente isso daqui eu vou aprender a ler, né? Não é agora o momento. E outra coisa que eu aprendi aqui é um tipo, tá? Tipo de dado. O primeiro tipo de dado que eu aprendi agora foi o dado string. Eu coloquei aqui entre aspas. E vai ficando mais claro conforme eu vou estudando. Legal? Então, como eu falei, são diversas palavras, você vai juntando aqui uma coisinha ou outra, você vai entendendo. E se você entendeu essa linha, você não precisa ter entendido tudo que eu falei. Mas se você entendeu o que eu estou tentando explicar para você, tá show de bola. Você entendeu que uma função é um microprograma, uma sequência de códigos, que eu não sei quem fez, mas foi a linguagem, está lá dentro. Você entendeu que tem um tipo de dado aqui que é o texto, e eu posso passar esse texto para dentro de uma função, e ela vai, né, executar e apresentar para mim? Você entendeu que eu dou diversas declarações e ordens ao computador? E eu posso não terminar com ponto e vírgula? E aqui está uma maneira correta de se escrever. É importante eu entender que se eu tirar algum pedaço aqui, eu vou ter erro, tá? E alguns pedaços não tem problema, por exemplo, ponto e vírgula, mas tem outros que tem problema, que se eu não colocá-los, eu tenho um erro no meu programa, tá? O que mais que eu poderia te mostrar de erro aqui, ó? Se eu escrever assim, também tá errado, tá? Coloquei um espaço entre ali. Então, eu preciso ficar atento à minha escrita. Quando a gente fala de escrita na programação, a gente está falando de sintaxe, a maneira correta de se escrever. E como eu falei, o computador, ele é burro. O computador não consegue interpretar se eu falar assim, ó, faça um suco. Ele não sabe o que é fazer suco. Eu preciso dar ordens explícitas, passo a passo para ele. Por isso, eu preciso escrever certo cada sequência de passos. Muito bem, então a gente falou de declarações, é uma instrução ao computador. Agora eu vou me aprofundar um pouquinho mais com você sobre declarações. Vamos fazer uma simulação do começo ao fim aqui, eu pedindo uma pizza num aplicativo, tá? Então, existem diversos tipos de declarações que eu vou fazer no meu programa. Eu posso começar com a entrada de dados. Então, quando eu abro o meu aplicativo de pedir comida, eu vou escrever ali dentro que eu quero uma pizza. Que tipo de dado eu escrevi ali? É um tipo de dado de texto e eu entrei esse dado, eu coloquei esse dado no programa, pizza. O programa capturou esse dado. Ele vai fazer uma busca dentro lá, né, de todo o sistema que ele tem, e aí ele vai me apresentar esse dado em algum momento. Calma, tá? Dentro das declarações também, eu posso ter criações de dados, e a gente vai aprendendo isso aos poucos, tá? O programa, ou eu, né, o programador, precisamos trabalhar e organizar esses dados. Não dá para deixar dados soltos e jogados no meu programa. Eu geralmente preciso organizar esses dados, tá? E mais para frente a gente vai aprendendo como que organiza, quais que são os nomes técnicos para essa organização de dados e tudo mais, tá? Tenho também a opção de manipular ou tratar esses dados. Quer ver um exemplo? Bom, dentro dos dados do programa de pedido de comida, eu coloquei ali o meu nome, a minha idade, o meu endereço. Só que na hora dele entregar a pizza para mim, o que importa para ele é o nome e o endereço. Então ele vai fazer um tratamento ou uma manipulação de todos os dados para simplesmente colocar ali para o entregador o nome do Mike e o endereço do Mike. Tudo bem? E claro, ele também a pizza, enfim, a comida que o Mike pediu. Legal? Outra coisa que você já viu comigo. A gente faz aqui agrupamentos de códigos, tá? Onde você viu comigo? Essa funçãozinha, apesar de nós não termos escrito ela é um agrupamento, uma sequência de códigos, tá? Então, geralmente quando a gente está programando, a gente faz bloquinhos e agrupamentos de códigos. Precisamos disso para também organizar nossos dados.
né? A gente também tem condições para executar. Então, temos declarações ou linhas de código, né, que vão ser condicionais. Quer ver um exemplo? Se o Mike pagar a pizza, eu entrego a pizza, né? Então, temos um se aqui. Então, cara, pague a pizza. Se não, apresente uma mensagem para o Mike pagar, né, para receber essa pizza. É uma condição. Temos repetições também de blocos de código. Por exemplo, quando o Mike procurou por uma pizza, o programinha foi lá e mostrou 10 pizzarias. Foram repetidas, né? Vários bloquinhos ali de código foram repetidos e mostrados 10 pizzarias para o Mike escolher uma delas, né? E no final das contas, a apresentação dos dados no programinha que o Mike está usando é uma saída de dados. Então o Mike colocou pizza, no final ele vai ver as 10, nesse caso que eu falei, as 10 empresas que estão disponibilizando pizza para o Mike comprar. Legal? Então eu fiz todo esse exemplo assim, mas você pode pegar qualquer outro exemplo. Um exemplo de pedir um carro para eu poder fazer uma viagem, né? Então, eu preciso entrar ali para onde eu vou, né? Ele vai trabalhar com esses dados, vai organizar para mim, ele precisa manipular esses dados, ver como que eu vou pagar, precisa ter condicionais, tem ou não tem carro disponível, né? Quais são os carros que eu preciso ficar repetindo até que um carro apareça, e aí então mostrar isso para o Mike. Olha que legal. Então, tudo que a gente está falando sobre programar, estamos falando sobre declarações, sobre entradas de dados, trabalho com esses dados e apresento esses dados para o Mike. Nesse caso, né, para o Mike ou para o usuário. Legal? Olha que massa, né? Então, pode ser algo simples, mas agora a gente vai dar uma apertada aqui, colocando algo mais complexo. Ó, eu vou recortar isso daqui, Ctrl X, ou Command X no Mac. Aqui nesse MD eu posso colocar qualquer tipo de anotação. Então eu vou colocar aqui com Ctrl V ou Command V no Mac, tá? E se eu quiser deixar bonitinho igual era JavaScript, eu coloco aqui, ó, 3 acentos graves, coloco JS, lá no final da linha eu coloco 3 acentos graves de novo. Aí eu fecho esse bloquinho de código aqui, tá bom? De texto. Muito bem, é só para ficar guardado isso aqui. O que eu vou fazer com você agora? Bom, você já viu algumas coisas que eu fui escrevendo aqui e não percebeu, mas nós fizemos aqui um comentário, tá? E um comentário na minha linguagem de programação não vai aparecer nada para o usuário quando eu comento um código. Ó, aqui eu estou salvando, tá? Estou apertando aqui o Ctrl S, no caso, para salvar, e não está mudando nada eu ter colocado essas duas barras aqui. E até visualmente eu percebo que ela tem uma cor diferente, ó, tá? Significa que eu posso escrever informações no meu programa e isso não vai ser apresentado para o usuário final, legal? Então aqui eu vou colocar o programa que nós vamos criar agora, nós vamos criar mais um programa. Esse programa agora ele vai dizer o seguinte, tá? Capture um número entre 1 e 10 e mostre o quadrado do número, tá? Ou, né, o número multiplicado por ele mesmo, legal? Esse é um programa simples até, mas a gente vai aprender muita coisa legal aqui, tá? Vamos lá, qual que é o subprograminha que eu tenho na linguagem do JavaScript aqui, que vai me ajudar a capturar um número? O nome desse subprograminha chama-se prompt. Mike, como que eu vou aprender esses subprogramas? Tranquilo, como que eu vou aprender essas funções? É justamente esse é o trabalho seu de estudar o JavaScript. É aprender essas subfunções, essas funçõezinhas, esses programinhas, essa sequência de código e também aprender a criar as suas próprias, legal? Te convido a conhecer o Discover da Rocket City e lá dentro nós temos cursos de JavaScript para você também se aprofundar cada vez mais. Então, quando eu faço o prompt e salvo, né, Ctrl S, ele já mostra para mim uma caixinha parecida com o alert, porém aqui eu tenho a opção de colocar um número. Só que seria legal que eu, além de eu colocar o número aqui, que eu posso colocar, eu apresentar para o usuário o que eu quero, tá? Porque aqui, nesse meu programinha, eu sei que é para capturar um número, mas o usuário não viu isso, tá? Então, como que eu vou colocar? Eu vou colocar naquele formato de dado de texto, digite um número entre 1 e 10, tá bom? Salvei, olha só, digite um número entre 1 e 10, agora ficou claro. Ah, então tá. Então o usuário vai colocar o número 2, por exemplo, e vai dar um OK. Só que aqui acabou a minha declaração, gente. Não tem mais nada acontecendo aqui. É importante eu saber que alguns tipos de subprogramas ou de funçõezinhas vão retornar um dado para mim, vão devolver o dado. Significa que esse prompt, essa funçãozinha específica, ela está devolvendo um dado para mim, que é o número digitado ali naquela caixinha, tá? Mas aonde é que eu estou capturando ele? Então, deixa eu dar
comentário aqui e nós vamos começar uma nova declaração aqui. E eu vou mostrar para você que eu tenho como, na minha linguagem de programação, criar uma caixinha, pensa dessa forma, para eu conter algum dado ali, para eu guardar o dado ali e usar mais tarde. Essa caixinha chama-se variáveis na programação, tá? Então, vou escrever aqui, variáveis. Como que eu inicio uma variável? Eu posso usar a palavra reservada let, tá bom? Essa palavra reservada espera que aqui na frente eu escreva um nome para minha variável, um nome para minha caixinha. Eu dei um nome, geralmente um nome significativo. Eu vou escrever number input. Agora, eu vou colocar dentro da caixinha, com esse sinal de igual, alguma coisa. Tá? Mas antes, deixa eu te explicar alguma coisa sobre os nomes das variáveis. O nome da variável tem algumas regrinhas. Eu não posso iniciar com números, tudo bem? Eu não posso ter espaço entre elas, legal? O que eu devo fazer então? Eu posso iniciar com um sinal específico de dólar ou de underline, mas não posso colocar esse sinal. Mike, tá confuso. Bom, tenha a seguinte regra na sua cabeça. Você não pode iniciar com número e o nome dela tem que ser significativo. Tem que ter um bom significado. Nesse caso, vamos lá. Quando eu precisar colocar um espaço, eu vou colocar a próxima letra maiúscula, tá? E o que eu estou explicando para você são algumas regras do JavaScript. Se você mudar de linguagem, provavelmente terão outras regras. Isso daqui são boas práticas, são sugestões para que você não surte na hora de criar um nome, tá? Então, é diferente eu colocar assim number input ou colocar number underline input. Em algumas linguagens vão sugerir para você colocar dessa forma. O JavaScript sugere que cada espaço que você for colocar, você vai substituir pela próxima letra maiúscula da palavra que você quer colocar. Legal? Muito bem. E aqui um nome significativo. Então, number input do inglês, entrada numérica. Por que eu escolhi o inglês? Ah, então olha que legal. Você está aprendendo a programar e você tem a possibilidade de programar para o mundo inteiro. Quando eu faço os meus códigos em inglês, eu simplesmente estou expandindo a possibilidade de programadores do mundo inteiro trabalharem no meu código e também estou me ajudando a entender cada vez mais inglês para eu ter oportunidades no mundo inteiro. Então, te recomendo a sempre procurar escrever as coisas que são referentes à linguagem em inglês. Aqui eu estou escrevendo as coisas em português para que você me entenda, tá? Mas aqui também eu estou escrevendo em inglês para que você já aprenda e também vá entendendo aos poucos enquanto eu for explicando. E você vai ter percebido que na linguagem de programação, toda ela é em inglês. Então esse let, ele tem um motivo, tá? Ele tem um motivo que significa let it change. Significa que essa caixinha que você está criando, dando nome para ela pode ser mudada. O valor que você colocar aqui, você pode mudar mais tarde, tá? Então olha como que você, entendendo o inglês, você vai entendendo mais coisas da programação. Alert significa alerta. Então ele faz uma caixinha de alerta. Prompt é uma caixinha que faz um pedido, uma pergunta para a pessoa. Legal? Muito bem. Então aqui agora, para eu terminar essa declaração, eu tenho um sinal de igual. Esse sinal de igual significa que eu vou receber ou vou colocar nessa variável algum valor. Legal? Aí vem o prompt. Eu vou tirar o comentário e colocar na frente. Lembra que eu te falei que o prompt vai devolver um dado para mim. E o dado que ele devolve, que ele vai colocar, é o dado numérico que eu escrevi ali. Qualquer dado, tá? Na verdade, aqui eu posso escrever qualquer coisa. Legal? Ele está pedindo um número entre 1 e 10, ok? Então, coloquei 2. Agora, nesse exato momento, esse number input está contendo ou tem dentro dele o número 2 que eu coloquei ali. Só que não tem mais nada de declarado aqui no meu programa. Significa que o programa acabou aqui. Ah, então tá. Então eu vou fazer uma nova declaração, que é aquele alert que eu já aprendi. E aqui dentro eu quero ver aquele número 2. Como que eu faço? Se eu colocar, presta atenção, entre aspas, igual eu coloquei aquela hora, não funciona porque aspas duplas ou aspas simples é um texto literal, ou seja, literalmente um texto aqui dentro. Quando eu fizer isso e colocar o número 2, ele vai mostrar para mim o texto number input. Mas sempre que eu quiser usar uma variável que eu criei no meu programa, eu vou usar o nome dela sem as aspas. Aqui, dessa forma, eu estou usando a variável, que é a caixinha, que está contendo o resultado escrito naquela caixinha do prompt. Então, no alerta, ele vai mostrar isso para mim. Vou finalizar aqui com um ponto e vírgula. Falei para você que é facultativo, tanto faz, mas é só para você ter a clareza que isso aqui é mais uma declaração. Salvei o número então aqui, que eu coloquei o número 3. Olha o que aconteceu, o número 2, né? O que aconteceu? Ele botou para mim o número 2. Vou atualizar de novo aqui. Preciso dar um Enter e salvar. Agora eu vou escrever qualquer coisa aqui, ó. Qualquer coisa. Ele mostrou absolutamente qualquer coisa que eu escrevi ali.
tá? Provando para mim que o que esse prompt responde para mim é justamente o que ele coloca, né, dentro dessa variável, é qualquer coisa que eu coloquei naquela caixinha, legal? Mas aqui nós temos mais regras a serem colocadas. Capture um número entre 1 e 10. Então, uma regra muito clara aqui, regra, tá? O número precisa estar entre 1 e 10, tá? Então, eu preciso perceber essa regrinha para que na próxima declaração que eu faço agora, ela tenha essa regra. E aqui entra a declaração de condição, tá? É uma condição para ele mostrar para mim agora, né? Para ele mostrar o quadrado do número. Eu preciso ter uma condição aqui. A condição nós criamos da seguinte forma aqui na linguagem de programação. Se, ó, if do inglês, né? If, ok? E aqui dentro eu faço um bloquinho de código. Então, essas chaves, elas definem para mim que aqui dentro vem um bloquinho de código. Aqui dentro você está vendo que tem um vermelhinho porque o se, ele espera que aqui eu tenha algo, uma expressão, eu tenha aqui algo escrito que vai validar se isso é verdade ou mentira, tá? E aqui fica a palavra muito forte para você, verdade ou mentira. Então ele sempre vai esperar que aqui seja uma verdade para que ele entre nesse bloquinho. Tá? Se não, ó, else. Se não, ele vai entrar nesse bloquinho. Que verdade eu tenho que colocar aqui? A regra, ó. O número precisa estar entre 1 e 10. E eu vou escrever aqui para você, ó. Number input tem que ser, tá? Menor igual a 10 e, olha que legal, e número input tem que ser maior igual a 1. Então, eu fui falando para você, mas agora eu vou explicando um pouquinho mais, tá? Essa expressãozinha aqui, antes do e, tá? Essa expressãozinha é uma validação de dois dados. É uma validação, ele está percebendo o dado do lado direito e o dado do lado esquerdo. Esse dado que eu escrevi no número input, ele é menor ou igual a 10? Se sim, isso aqui vai me retornar verdadeiro. Se não, isso daqui vai dizer que é falso. Tá? Então, a gente tem aqui, nesse caso, um tipo de dado que a gente chama na programação de Boolean, tá bom? Boolean. Boolean só tem dois valores, tá? True ou false. Acabou. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Ou ele tá falando a verdade ou ele tá falando a mentira. É bem simples, é um tipo de dado que a gente fala que é lógico, né? O lógico é assim, cara, sim ou não, verdadeiro ou falso, ligado ou desligado, tá? Então, o número, a entrada no meu número é menor ou igual a 10? Se essa expressão aqui me retornar verdadeiro, olha que legal, true, tá? Vou escrever assim, true. Esse ezinho aqui, ele está validando uma outra expressão. Essa outra expressão, vamos lá, antes de eu falar do e, tá? Essa outra é igualzinha que a gente viu agora. O número é maior ou igual a 1, tá? Ele tem que ser maior ou igual a 1. Beleza, verdadeiro. Então esse e comercial duas vezes aqui, ele vai pegar o lado direito e o lado esquerdo e também vai validar. Agora, o e comercial, as duas expressões têm que ser verdadeiras, tá bom? Ou seja, true e true vai me retornar true. Significa que verdade e verdade vai me retornar verdade. Vamos traduzir isso do português? Se a maçã é suculenta e vermelha, eu vou comer. Significa que se ela não for suculenta, mas for vermelha, eu não vou comer. Eu só vou comer se ela for suculenta e vermelha. Ou seja, true, suculenta e true, vermelha. Tá? Se ela não for suculenta, aqui ó, se ela não for suculenta, o meu resultado disso daqui é não, é falso. Eu não vou comer, falso. Tá bom? E o grande lance aqui também da gente entender essas pequenas expressões aqui no JavaScript, e mais tarde a gente vai revisar tudo isso que eu tô falando, tá? É que eu sempre terei condicionais e eu sempre vou ter verdadeiro ou falso. E lembra que eu comecei falando para você que o if só entra aqui se isso daqui for verdadeiro. Se isso aqui não for verdadeiro, ele vai entrar aqui. Significa que toda aquela expressão que eu estava escrevendo, ela vai resultar para mim somente num único resultado, verdadeiro ou falso. Então, eu vou escrever toda a expressão de novo para você e vou, de novo, vagarosamente traduzir para você. Ei, o número, vamos supor que eu coloquei o número, ó, vamos lá. Vamos começar com um valor válido, tá? Coloquei o número 2. 2 é menor ou igual a 10? É? Então, muito bem. Opa, true, né? O número é maior que 1, maior ou igual a 1? Opa, sim, né? O true. 2 é maior ou igual a 1, né? Mas ele é maior que 1, né? Não é igual, mas é maior.
E isso aqui vai me retornar para mim, já que é verdadeiro as duas condições, true. Tá vendo que todo o programa trabalhou em cima disso? Agora eu vou colocar um dado não verdadeiro aqui. Vamos colocar 11, tá? Número input está menor ou igual a 10? Falso. Número input está maior ou igual a 1? Verdadeiro. Só que o ezinho aqui está dizendo para mim que as duas coisas têm que ser verdade. Se uma é falsa e a outra é verdade, não funciona. Então, o resultado disso é falso. Se o resultado disso é falso, ele vai entrar nesse bloquinho de código, nessas próximas regras que a gente vai escrever aqui. Legal? Então, vamos começar colocando aqui um alertzinho simples, tá? Só escrevendo qual que é verdadeiro. Vou escrever assim, ó, verdadeiro. Ou seja, está nas regras. E aqui eu vou colocar como falso. Ó, alert falso. Tá, por que eu estou fazendo isso? Primeira coisa que você vai ver aqui. Se eu escrever false aqui, o tipo de dado boolean false, você está vendo que isso aqui está com uma corzinha diferente? Significa que ele nunca, mas nunca vai entrar aqui. Porque a condição sempre é falsa. E se eu escrever verdade aqui, ó, true, significa que nunca, mas nunca ele vai entrar aqui. Porque isso aqui é sempre verdadeiro. Por isso essa condição ela precisa ser inteligente, dinâmica. Então, number input está menor ou igual a 10. Verdadeiro, né? Então, não sei, ele vai validar. E também o number input tem que ser maior ou igual a 1. Tá bom? Então ele pode ser 1 igual a 1 ou maior que 1. Mas tem que ser igual a 10 ou menor que 10. Tá bom? Então, olha, estou falando de várias formas para você ver. Então, eu vou salvar e vamos colocar o número 1. Verdadeiro. Muito bem? Vou ter que só dar um enter aqui, salvar de novo. Vamos colocar o número aqui, menos 1. Falso, tá? Vou dar um enter aqui de novo. Vamos colocar o número 10. 10, verdadeiro. E vamos colocar um número agora maior que 10. Maior que 10, 11, falso. Então isso aqui, existe uma regra condicional e todo esse bloco aqui, todo esse bloco foi uma declaração. Vamos voltar aqui. Todo esse bloco foi uma declaração, tá? De condição para executar outras declarações. Significa que aqui eu estou executando outras declarações, tá? Então, a primeira, ele vai fazer o seguinte para mim. Alert, ele vai falar o número, ó, number input vezes number input. Legal? E o próximo, ele vai falar para mim, digite, número inválido. Atualize a página para tentar novamente. Pronto, aqui está um programa completinho. Digite o número entre 1 e 10. Então eu vou digitar um número válido, 3. 9, tá? E aí seria mais legal ainda se eu pudesse escrever o quadrado, né? O número 9 ao quadrado é igual a, tá? Que tal, ó? Que tal? Vou mudar essa mensagem já para você, mas vamos fazer o teste aqui de um número agora inválido. Menos 1. Número inválido, atualize a página para tentar novamente. Legal? Agora que a gente viu aqui uma outro carinha aqui, né? Que, poxa, Mike, isso aqui você não explicou ainda. Vamos explicar? Bem tranquilo? Gente, peguei uma variável, tá? E multipliquei esse sinalzinho aqui de multiplicação por ela mesma. Isso é um número ao quadrado. É ela multiplicada por ela mesma. Legal? Então a gente tem operadores matemáticos aqui. Eu poderia somar ela com ela mesma. Eu poderia diminuir ela dela mesma. Sempre vai dar zero, né? E eu poderia dividir ela por ela mesma. Legal? Nesse caso eu estou multiplicando. E a gente vai aprendendo outros operadores, tá? Agora, quando eu misturo um texto, presta atenção que legal, tá? Quando eu misturo um texto, e aqui o texto que eu falei que eu queria era o número... Qual número, né? Um número number input, tá? Number input, vou colocar assim errado. Esse aqui tá errado, tá? Ao quadrado é number input vezes number input. Isso aqui está errado, pessoal. Porque aspas duplas sempre é um texto literal. Então ele literalmente é um texto. Ele não vai fazer operações matemáticas aqui para mim, tá? Enfim, a operação matemática está aqui fora. Só que eu posso somar, olha que legal, eu posso somar um texto com variáveis. Como que eu faço isso? Eu daria um espaço aqui, colocaria uma aspas aqui e colocaria um sinal de mais, tá? Aí ele vai apresentar number input, aí eu vou colocar um sinal de mais de novo e vou abrir outras aspas. Legal? Vou tirar aqui esse daqui,
Vou colocar um sinal de mais aqui. Agora vou explicar para vocês. Deixa eu só aumentar um pouquinho mais. Isso. Então, uma string, tá? O número, esse sinal aqui fica concatenado, tá? Porque não tem como, assim, olha, um texto ser somado a um número, né? Não faz sentido. Então, ele vai concatenar, ele vai transformar essa expressão todinha aqui, ele vai pegar esse número input, que eu coloquei aqui qualquer número, e vai colocar 2, por exemplo, se eu colocar o número 2. Então, ele vai fazer assim, ó, o número 2, e esse maisinho vai continuar meu texto. A ao quadrado é... E aqui ele vai somar o resultado dessa expressão. Olha que legal, ele já entende que aqui ele vai ter que fazer uma operação numérica. Tá bom? Ele entende que essa parte aqui, o JavaScript entende que essa parte é uma matemática, por causa desse asterisco, tudo bem? Só que ele entende que o restante dos sinais aqui é um sinal de concatenação, ou seja, é um texto concatenado com outro, com outro, com outro. Bacana? Mas, Mike, isso aqui é um número, como que ele entende? Fica tranquilo, o JavaScript sabe entender, ele sabe que momento que ele deve concatenar e que momento ele deve fazer a expressão matemática. Legal? Vou salvar. Digite o número entre 1 e 10, eu falei que era 2 que eu ia digitar, ok? O número 2 ao quadrado é 4. Legal? E tem uma outra forma mais elegante de se escrever isso daqui. Eu prefiro, e acho muito mais elegante, fazer da seguinte forma, ó. Coloco uma crase aqui no início e vou colocar uma crase aqui no fim. Isso vai estragar, por enquanto, para mim, tudo isso daqui vai ser literal, tá? Significa que, não importa o número que eu colocar, tudo virou literal, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Olha que legal. Eu vou fazer uma troca de valores. Então, isso daqui tudo sai, eu vou começar tirando tudo, tá? Tirando tudo e deixando as expressões que eu quero. Sempre que eu quiser uma variável, eu vou colocar um dólar, uma chavezinha e fechar com a chavezinha aqui. Isso aqui agora ele vai transformar essa parte aqui, tá? A gente chama isso de interpolar, ele vai fazer uma troca entre essa parte aqui, ele vai procurar no meu programa uma variável chamada number input. E ela existe ali, né? E aqui a mesma coisa, eu vou fazer a troca agora de toda essa parte aqui, tá? Toda essa parte será trocada agora pela expressão JavaScript. Então significa que $chavezinha, para esse caso aqui, ó, ele vai sempre executar aqui dentro JavaScript puro, tá? Não vai ser texto. Vou salvar e vou mostrar para você. Eu acho mais elegante assim, tá? O número 2 ao quadrado é 4. Né? Mas você pode fazer de outra forma, não tem problema. Existem muitas formas de a gente fazer, a gente vai aprendendo, né? Vamos colocar o 10 agora. O número 10 ao quadrado é 100. Gente, é isso, tá? É isso que a gente pôde aprender aqui de JavaScript. Vamos lá, vamos à frente. A gente aprendeu aqui os dados mais utilizados, tá? A gente aprendeu a string, que é uma sequência de caracteres, ou seja, são os textos, podem ser em aspas duplas, pode ser em aspas simples e também pode ser com as crases. O legal, crase não, o acento grave, eu sempre troco aqui, né? Eu acho que algumas vezes eu falei acento agudo. Isso aqui é acento grave, né? Eu posso colocar o acento grave e às vezes eu falo crase também, enfim. Mas eu posso colocar o acento grave aqui, tá? Muito bem, então essa maneira, quando eu boto o acento grave, o legal é que dentro eu posso colocar dessa forma aqui que eu te mostrei, tá? $chave, coloco qualquer expressão JavaScript, fecho com as chaves, ele vai fazer uma troca disso daqui pela expressão, tá? Também vimos números, sequência numérica, ou seja, números. Eles podem ser números inteiros, números reais, números com vírgula, com ponto, né? A gente, ao invés de colocar vírgula, na linguagem a gente coloca pontinho, tá? Para significar que isso aqui é o 0.1. E também podem ser negativos. Vimos o Boolean, que só podem 2 valores lógicos, ou é verdadeiro ou é falso. True ou false, né? Do inglês, true, verdadeiro, false, falso. Não vimos, mas geralmente quando até existem erros na nossa programação, vai aparecer um desses dois aqui, tá? Null é nulo, significa que o seguinte, eu esperava algum tipo de dado, mas ele é nulo, não tem nenhum dado ali. E undefined é um dado que nunca foi definido no meu programa. Tá? Então no meu programa inteiro ele vai procurar, eu vou te mostrar um undefined acontecendo aqui, ó. Number input T. Ah, uma coisa bem legal, tá? Number input, ó, vou colocar com N maiúsculo, tá? E o I minúsculo. Isso daqui é um outro valor e esse valor, ele no meu programa inteiro, ele não existe. É diferente, ó, number input da escrita, tá vendo? É diferente, tá? Ele leva em consideração maiúsculas e minúsculas. Então eu vou salvar aqui e vai perceber o que vai escrever aqui agora para mim, ó. Erro, tá? Ele até parou o meu programa. Por quê? Eu vou abrir aqui deixa eu só abrir aqui, ó.
Vou abrir aqui pra gente o nosso DevTools, o F12, tá? E apareceu aqui, ó, erro de referência. Number input is not defined, tá? Que ele é indefinido. Undefined is not defined é o mesmo que undefined. Ele não existe na minha programação. Legal? Então, ó, se eu escrever aqui, por exemplo, alô, 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 e botar um erro, alô, 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 não é definido, is not defined. Isso é o undefined que eu mostrei pra você, tá? Então é importante que eu faça certinho aqui, ó, let number input, tá? Deixa eu até ver se o erro foi embora aqui. Opa, limpando, atualizando aqui. Deixa eu só ver se os erros foram embora, né? Ah lá, digite número entre 1 e 10, vamos colocar 2, 2 ao quadrado, 4. Pronto, ó, os erros foram embora, não aparecem erros aqui. Então, uma diquinha também, sempre que você tiver com algum problema que não está funcionando, dá uma olhadinha no seu console para ver se não está aparecendo algum erro ali, tá? Para poder você buscar ajuda. Tá, então vimos aqui várias coisas legais de dados. Gente, então falamos aqui sobre identificadores, tá? Identificadores são os nomes que nós damos às coisas. Legal? Nomes gerais, tá? Então aqui temos name, temos idade, tem filhos. Então, ó, let name Mike, let idade 40, let tem filhos true. Então, o bom aqui, tudo em inglês, né? Mas estou mostrando para vocês que a gente pode dar nomes a essas variáveis. Variáveis são caixinhas que a gente coloca qualquer tipo de valor. Aqui eu botei os três, string, número e boolean. Mas aqui também entra funções e outros tipos de valores que a gente vai aprender daqui a pouquinho, né? Gente, diquinhas para você dar nomes, então, maiúsculas e minúsculas são consideradas, então name é diferente de name com maiúsculo, não inicia com numérico, tá bom? Pode iniciar com dólar e com underline, não utilize espaço, mas sempre a próxima letra maiúscula quando você precisar, aqui full name, seria nome completo, né? Crie nomes significativos que quando você lê, você saiba o possível conteúdo daquela variável ou função. Tenta criar nome em inglês para o seu código ser mais acessível aos programadores de todo mundo e também para você ter oportunidades no mundo inteiro. E algumas palavras são reservadas, tá? Ou seja, não dá para a gente utilizar ela como nome das nossas coisas. E a gente aprende isso conforme a gente pratica. Então não dá para eu colocar um nome, por exemplo, let, tá? Não dá. Porque let é uma palavra reservada, isso aqui vai dar um erro mais cedo ou mais tarde no meu programa. Tá? Ele me deixou escrever ali, mas vai dar erro, confia em mim. Legal? Agora, vamos lá. O que mais que eu vou mostrar para vocês aqui para a gente finalizar daqui a pouco, tá? Primeiro a gente falou também de agrupamentos de declarações. Poderemos agrupar várias declarações dentro de um pacotinho ou de um subprograma, né, como eu falei, ou como uma sequência de código que são as funções, tá? Então, se eu criasse uma função prompt, eu provavelmente criaria ela dessa forma. Tá? Colocaria o nome da palavra reservada function, escreveria prompt e colocaria ali esse message para usar mais tarde aqui essa mensagem sendo passada. Isso aqui é só para você ter uma visão geral. Conforme você for estudando mais, você vai aprendendo a criar funções, a devolver coisas de dentro de uma função e tudo mais, tá? É importante você entender só esse detalhezinho do argumento, tá? Que a gente pode ou não colocar esse argumento. Nesse caso, o prompt está recebendo o argumento de uma mensagem, tá? Esse texto aqui vai ser usado nessa sequência de código aqui dentro em algum momento com o nome de message, como se fosse criado uma variável para ele usar aqui. Legal? A gente também tem um questionamento aqui, ó, gente. Como que eu organizo os dados na minha aplicação? Nós temos dois tipos de organização, que são os objetos e os arrays. Confesso que não vou entrar a fundo nele, tá bom? A gente falou de condições, if e else, né, que é o se faz tal coisa, se não faz tal coisa. O que eu vou entrar aqui para você nesses dados organizados é um único detalhezinho, mas pequenininho para você ver uma coisa legal comigo. Ao invés de eu colocar alert aqui, eu vou escrever o texto aqui, tá? Aqui. Então, para isso, eu vou usar o document.write. Tudo bem? Aqui, document.write. É a única coisa que eu vou mostrar para você sobre o objeto e vai ser super rápido, bem tranquilo. 4. O número 4 ao quadrado é 16. O que aconteceu aqui, gente? Document é um objeto organizado, tá? Aqui dentro. E esse objeto, ele tem, todo objeto, tá? Todo objeto tem propriedades e funcionalidades. Então, todo objeto do mundo real. Se você pegar o seu celular, ele tem propriedades e funcionalidades. Qual que é a propriedade de cor do seu celular? Ah, a cor é preta. Ah, a propriedade de tamanho do seu celular. Sei lá, ele tem um tamanho aí, né? A propriedade de modelo do seu celular. Sei lá, iPhone, Android, legal? Então, propriedades. E funcionalidades. Funcionalidades são funções. Para que serve o seu celular? Para
sei lá, navegar na internet, para as pessoas te ligarem. São muitas funções. Nesse caso, uma organização de dados, que é o objeto, ele tem, então, propriedades e funcionalidades, e a gente acessa qualquer propriedade, qualquer funcionalidade através do pontinho. Então, no document, ele é um grande objeto que existe aqui na programação da web, no front-end, tá? No navegador, e ele tem lá dentro dele muitas dessas funçõezinhas que a gente está falando e muitas outras propriedades também. Tudo para definir o que é que existe na minha aplicação. A gente vai estudando isso, tá? O write é uma funcionalidade que vai escrever aqui na tela para mim, tá? Que vai escrever nessa partezinha da tela para mim. O write é essa funcionalidade. Mas, Mike, eu queria entender mais essas funcionalidades. A gente vai estudando aos poucos, galera, tá? Isso aqui é um estudo, por exemplo, desse objeto aqui. Esse objeto é o DOM, que a gente fala, tá? DOM, dessa forma assim, ó. DOM significa Document Object Model, ou seja, é a modelagem de todo o meu documento HTML, CSS, de toda a minha página, tá? Olha que legal, tá? É a modelagem em objeto JavaScript. Então, eu consigo ter esse acesso aqui que eu mostrei para você. E um exemplo de um objeto criado, que é dessa forma aqui, ele tem uma propriedade e um valor. Esse aqui é um exemplo de um objeto literal que a gente fala, tá? A gente tem a propriedade, 2 pontinhos, e o valor ali dentro. Diferente do igual, tá? Diferente do igual. E esse conjuntinho de chaves aqui define um objeto. Já uma matriz de dados, um array, pode ter muitos dados dentro, né, de uma caixinha também. Imagina uma lista de dados, uma caixinha com muitos dados. Então, a gente coloca ali os colchetes, né, e a gente separa eles também por vírgula, diversos dados. Aqui eu tenho 3 dados aqui numéricos, né? Isso aqui é um assunto para a gente se aprofundar mais para frente. Não é para esse primeiro momento da linguagem, tá bom? Mas sem eles, a gente não tem linguagem. A gente pode ter feito esse programa muito simples, mas sem essa organização de dados, não tem como ter linguagem aqui, tá? É importante que tenha essa organização de dados, tá? Então, se eu fosse criar aqui, é só para você ter uma noção, tá? Se eu fosse criar aqui uma pessoa, person, tá? Colocando as chaves aqui, olha, ele vai receber um objeto. Isso aqui é um objeto, definir que é um objeto. Então, eu posso ter o name, Mike. Eu posso ter a idade, 18. Quem me dera, né? 40. E posso ter também o have children. Ou seja, tem filhos, true. Poderia ter funcionalidades no Mike. Funcionalidade walk, andar, tá? Funcionalidade andar. Poderia fazer dessa forma. Funcionalidade falar, talk, tá? Poderia fazer dessa forma. E lembra, isso aqui é um subprograminha, né? Aqui dentro eu colocaria um monte de coisas. Então, para ele falar, ele falaria alguma coisa. Fala dev. Fala dev. Para ele andar, alert. Para ele andar. Vou colocar assim, andar, tá? Só para a gente brincar aqui. Vou comentar tudo isso daqui. Tá? E se eu precisasse acessar cada uma dessas propriedades ou funcionalidades, lembra que eu faria dessa forma, person.name. Ele vai colocar o nome em algum lugar. Aonde? Eu vou escrever ele no documento, document.write. Coloquei lá dentro a variável name, ou seja, a propriedade name que tem dentro de person. Salvar, Mike. A idade poderia colocar também, age. Ó, vamos fazer a mistura de tudo que a gente está aprendendo aqui, né? Vamos colocar vamos colocar assim, ó, person name mais um espacinho mais idade. Ó, vamos fazer uma mistura, ó, Mike 40. Isso aqui é manipulação, tratamento dos dados. E por fim, poderia fazer só o Mike dar um alerta aqui de fala dev, né? Então seria o person talk, salvei, fala dev, tá? Ou person walk, salvei, andar. Então ele pegou e executou o subprograminha que tem em cada um deles. Gente, um assunto, claro, para a gente se aprofundar com muito mais detalhes mais para frente. O grande lance é você entendendo pequenos detalhes, bem aos poucos você vai entendendo tudo isso que a gente está mostrando para vocês, né? Faltou eu falar do array, que é também um assunto para depois, mas eu poderia criar aqui para você só entender, shop list, tá? Seria uma lista de compras, para eu comprar.
Então eu vou colocar uma lista aqui. Leite. Pão. O que mais? Maçã. Tá bom? É uma lista para eu comprar. Para eu acessar cada um deles, se eu for escrever no documento, document write, ou seja, escreve no documento, shop list, para eu acessar, eu acesso com as chavezinhas e coloco ali, por exemplo, a posição número 1. Posição número 1 é essa. Começa aqui 0, 1, 2. Isso aqui é só para você ter um gostinho agora, tá? Posição 0 é essa daqui, tá? E eu também, por fim, poderia colocar no alerta também, shop list, na posição 3. Ele vai fazer meio que tudo ao mesmo tempo aqui. Salvei. Então, posição 3, undefined, porque não existe 0, 1, 2. Não tem um cara 3 aqui. Legal? Show de bola. E próximo, pão, leite. Já colocou direto ali, pão, leite. Tá? Que significa o número 1, número 0. E o número 2, se eu quisesse acertar, né? Eu botaria o número 2 aqui, atualizaria, maçã, pão, leite. Tá bom? Então ele está fazendo todas as declarações para mim do meu programa. Legal? Veja que isso daqui foi criado, foi guardado em algum lugar nessa caixinha person, nunca usei. Esse aqui eu criei e usei. E acessei cada um dos itens aqui. Mike, eu não entendi muito bem essa questão do array. Eu nem entendi muito bem essa questão do objeto. Não entendi tudo sobre funções, né? Não entendi tudo sobre identificadores, nome de variáveis. Não entendi tudo sobre essas declarações todas. E agora? Fico desesperado? E agora? Programação não é para mim? Gente, acalma. É muita informação num único vídeo. Isso aqui são os primeiros passos. E eu falei que esse vídeo aqui, você precisa entender algumas coisas e não ter medo. Você precisa, talvez, repetir isso daqui, talvez anotar em algum lugar, e com certeza praticar muito, tá? Porque a prática vai te fazer entender muito mais de tudo isso daqui que a gente está fazendo, tá? Diquinha, apaga tudo isso daqui e tenta criar do zero esse programinha simples que a gente criou. Vai vendo os erros, vai tendo essa experiência. Você está começando agora, tem muita coisa para você estudar mais para frente. Eu te falei algumas coisas dessas declarações, por exemplo, eu te falei algumas delas, mas tem muito mais para a gente aprender. E aí, olha, eu vou te falar, eu estudo isso daqui há muitos anos e eu sempre estou aprendendo coisa nova. É impossível você memorizar, é impossível você saber tudo na ponta da língua, é impossível você ser perfeito na escrita disso. O que vai ser possível? Você pesquisar, você anotar, você repetir, praticar. Isso é possível. Isso vai te tornar uma pessoa muito boa em qualquer linguagem de programação. Claro, você vai escolher agora o JavaScript, vai focar no JavaScript, vai se tornar uma pessoa muito boa nisso. Tudo bem? Então o que eu quero te fazer aqui? Te fazer entender e te dar a segurança de que se você praticar, se você estudar todos os dias, se você manter esse hábito aqui, você vai aprender um monte de coisas desse universo JavaScript, tá? E onde você vai estudar isso daqui gratuitamente? Dentro do Discover da Rocket City. Vá para o Discover da Rocket City, que lá você tem muita informação de JavaScript, muita coisa para você evoluir da maneira mais incrível possível e aprendendo aí diversas funções, diversas ideias da linguagem, fundamentos da linguagem, e lá também tem desafios para você praticar, beleza? Te dei aqui uma visão geral das coisas, eu espero que você tenha gostado de tudo que você viu aqui. Escreve aí nos comentários coisa que você viu que você não sabia. Claro, se você nunca fez nada disso, vai ter tanta coisa, né, que você falou, que você vai falar que você não sabia. Mas me fala um pouco da sua sensação, do seu sentimento de estar aprendendo isso agora, se você pôde entender aos poucos e se você vai se desafiar a tentar replicar isso daqui de novo, né? Pega só esse título aqui, né? E tenta replicar, não tem problema voltar no vídeo, isso é muito importante. Volta no vídeo, assiste de novo, pesquisa, é muito importante, tá? Você entender que você não é uma máquina de memorizar, ninguém tá fazendo uma prova de faculdade, de passar num vestibular, que você tem que ter tudo na ponta da linha na sua cabeça. Não, o grande lance aqui, você vai praticar, você vai procurar ajuda na comunidade, com as pessoas, com as documentações, com a própria internet, e vai manter esse hábito, e isso vai te empoderar. É isso, com o passar do tempo, né, da maneira corretinha, com o passar do tempo você vai ter grandes poderes no JavaScript, e aí é só brilhar, é só voar muito, com muita pesquisa e sempre trazendo soluções aos problemas que vão aparecer para você. Então, eu deixo o meu abração para você, ó, mantenha sua mente bem leve, bem tranquila para você continuar evoluindo, deixa aí o seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Abração do Maicão, tchau, tchau!